Bem, povo de Deus, como prometido, o nosso quadro História da Minha Vida, especial do Dia das Mães, mês mariano, aniversário. É muita coisa especial, gente, para comemorar de uma vez só. E a nossa alegria é extrema, porque hoje nós recebemos uma mulher, caracterizando, sim, gente, nesse testemunho, o que é ser mulher primeiro, o que é ser socorro de Deus, como eu aprendi com ela, o que é ser esposo, o que é ser mãe e o que é ser cofundadora de uma comunidade que atrai tantas pessoas atraídas pelo coração de Deus. Então hoje a Emir, a nossa amada Emir, vai contar pra gente o testemunho da história de vida dela, como era antes de conhecer Jesus, como conheceu e como é hoje essa vida com Jesus. Bom dia, minha irmã. Bom dia. Uma alegria grande estar com vocês e uma alegria também poder partilhar com você que nos assiste, com a equipe do programa, o louvor a Deus pelo primeiro ano de programa Ceará Católico, né? Meus parabéns, Deus abençoe a todos, os que fazem e os que assistem. Eu não sei qual dos dois está mais de parabéns. Mas você pediu para eu falar um pouco de minha história. Eu podia começar mesmo antes de nascer, não é? Minha mãe perdeu 2 crianças antes de mim e eu já nasci pelas mãos de Nossa Senhora. Foi graças a Nossa Senhora que eu não só nasci, como vinguei, como diz o Matuto, não é? Aos 2 meses de vida eu tive uma doença seríssima, não é? Uma gastroenterite, que naquela época era muito séria, porque não havia antibióticos ainda, e especialmente antibióticos infantis. Então eu, aos 2 meses, praticamente fui desenganada e minha mãe então me consagrou a São Francisco e disse que se eu ficasse curada, ela iria lá comigo e daria a volta na igreja de joelhos, não é, comigo nos braços. Graças a Deus, naquela época eu era magrinha, ela não sofreu muito. E a minha vida, graças a Deus, na minha família, a fé era uma constante. Eu não posso deixar de louvar a Deus pelo exemplo de fé que os meus pais me deram sempre, desde a infância. Nossa Senhora sempre nos acompanhou, nós sempre rezávamos para Nossa Senhora antes de dormir. E eu me lembro que aos 4, 5 anos, mais ou menos, minha mãe esteve muito doente e eu, pequenininha, né, 4, 5 anos, saí do quarto e fui para onde tinha uma imagem de Nossa Senhora, se eu não me engano, no corredor. Essa imagem está com a nossa família até hoje, Nossa Senhora da Conceição. E eu então, no meio da noite, fui pedir a Nossa Senhora que ela não deixasse a minha mãe morrer, porque realmente era uma enfermidade perigosa. E minha mãe ficou boa. Isso desenvolveu uma amizade grande entre mim e Nossa Senhora. Depois, graças a Deus, estudei em 2 colégios católicos, um dos quais Nossa Senhora de Lourdes, que me ajudou a amar Nossa Senhora. Nessa época nós estávamos no Rio, nossa família havia passado por um grande sofrimento, uma grande turbulência, e no Rio de Janeiro, então, fui para o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, depois para o Santa Úrsula, depois para a Faculdade Católica. Então, eu nunca deixei de estudar, graças a Deus, em colégios católicos. Os católicos desconhecem, mas é uma orientação do catecismo que os filhos de casais católicos estudem em colégios católicos, não é? Meus pais, acho que sem saber, porque nem existia o catecismo, fizeram isso. Cresci sempre com Nossa Senhora. Nós somos 6 irmãos, então nós tínhamos evidentemente alguma dificuldade financeira, mas eu tenho que pular um pouco agora. É verdade. Na faculdade eu me envolvi um pouco com toda uma filosofia comunista. Não da faculdade, mas por influência dos próprios alunos. Isso me afastou de Deus e, apesar da faculdade ser católica, eu me afastei mesmo de Deus e de Nossa Senhora. E até que, já casada, já aqui no Ceará, meu marido fez o cursilho, eu fiz logo depois. E nessa época nós não tínhamos filhos e éramos casados já há 5 anos.
E eu me lembro que, concomitante com a época do cursilho, nós fizemos um tratamento para fertilização. E graças a Deus, naquela época não tinha essa história que ofende tanto a Deus da inseminação artificial, fertilização in vitro, etc. Então o médico me desiludiu, disse que eu não poderia ter filhos, que eu deveria ir para o Paraná adotar uma criança. Naquela época era uma clínica muito boa que tinha lá. Isso me deu muita raiva, porque ele disse assim: vá para o Paraná, adote uma criança lourinha, passe os 2 meses lá, quando você voltar ninguém vai notar. Então aquilo me fez muito mal. Então nesse dia, nessa noite, eu chorava muito, meu marido também. E eu fiz a oração mais louca da minha vida. Eu disse: Jesus, você não entende nada de criança. Você pegou as criancinhas no colo, mas você não sabe o que é ter filho. Quem sabe é Nossa Senhora. Então, por favor, não se meta mais nisso. Então, com aquela oração, no cursilho já tinha voltado para Deus. E essa oração foi assim uma volta para Nossa Senhora. E no mês seguinte eu estava grávida. Então, todos os meus... Eu sou estéril, não é? Eu tenho as trompas colabadas. E meu marido, na época, tinha azoospermia, que é a ausência de espermatozoide. Então, meus 4 filhos eram chamados no colégio de milagrinho, porque os 4 nasceram graças à intercessão de Nossa Senhora. Depois disso, logo depois, nós fizemos o Seminário de Vida no Espírito Santo, onde eu conheci o amor de Deus Pai. E isso fez toda a diferença na minha vida. Isso mudou minha vida, até o colorido das coisas ficou bastante diferente. Parecia que o mundo tinha mudado. Nunca esqueço. Até hoje eu me lembro, eu indo dar aula na faculdade, andando na Padre Antônio Tomás, que na época era bem mais simples, mas eu vi aquele colorido diferente, porque Deus havia me mudado por dentro. Então, depois disso, meu marido teve câncer ósseo, e um tipo de câncer que até hoje não tem tratamento. E havia também outros problemas de enfermidades muito sérias na vida dele. E ele fez a primeira cirurgia, houve um erro de exame de laboratório e ele foi tratado com uma infecção óssea durante 1 ano. Em seguida ele começou a ter muitas dores. Nós recorremos a um ortopedista que estava num congresso aqui e voltou para o Rio, me ligou de lá dizendo: você pode vir para cá hoje? Eu disse: mas como, doutor Salomão? Não é assim avião em Fortaleza, é meio difícil. Ele disse: porque eu desarquivei a lâmina do seu marido e o diagnóstico estava errado, ele está com câncer ósseo. Então eu fui, vocês podem imaginar o sufoco, meu filho tinha 1 mês de vida, né, meu primeiro filho. Então nós fomos para o Rio e lá o médico fez a primeira cirurgia, que na verdade, né, e já era a segunda, mas é muito comprido para explicar. Então ele fez a segunda cirurgia, tirou um bom pedaço do osso, durou 5 horas. Quando o médico chegou para me entregar o vidrinho da biópsia, eu disse: doutor Salomão, não precisa ser médico para ver que parecia aquela esponja amarela toda desfeita. E então, resumindo, o doutor Salomão queria amputar a perna dele, a partir da bacia para baixo, para ele viver mais 4 meses, porque não tinha tratamento. Só que eu não permiti a amputação. Esse médico era judeu. Eu disse: doutor Salomão, na sua religião, Elias e Eliseu curavam, mas na nossa religião, Jesus está vivo e ele cura hoje. Então, eu não permito que o Senhor corte a perna do meu marido. Então, ele disse: mas pelo menos me dê um voto de confiança e deixa eu operar daqui a 15 dias, porque ainda ficou material canceroso lá dentro. Eu deixei, daí a 15 dias ele operou e o osso que tinha ficado ainda estava perfeito. Então nós mandamos esse exame, já estava no Rio, né? Mandamos para Cleveland, nos Estados Unidos, para São Paulo, e todos davam a mesma coisa. Na primeira cirurgia, condrossarcoma ósseo.
na segunda cirurgia, o osso perfeitamente normal. Depois veio muita coisa, meu tempo já se acabou faz tempo. Depois veio muita coisa, eu conheci o Moisés, e quando eu conheci o Moisés, nós trabalhávamos juntos com os jovens, e eu dizia, meu Deus, o que esse menino tem que preenche a minha alma? Tinha uma coisa que preenchia a minha alma. Naquela época ninguém sabia nem o que era vocação. Aos poucos nós fomos sabendo e nós começamos a caminhar juntos. Ele começou a falar em comunidade. Meu pensamento era, vou ajudar os meninos, quando eles começarem a comunidade eu saio. Mas que nada, quando a comunidade foi fundada, eu não pude entrar logo de cara porque eu era casada e a igreja naquela época não entendia isso. Mas eu fiz a segunda consagração em 86 e estamos até hoje, né, na comunidade Shalom, com a alegria de ter muitas comunidades irmãs e com a alegria de ver Fortaleza, uma cidade cheia de gente que crê em Deus e que professa a sua fé com coragem, como vocês da Ceará Católico. Esse é um brevíssimo resumo da minha longa vida. E ó, gente, eu vou contar um negócio, viu? É difícil de ela conseguir, porque, meu povo, se for reunir aqui, graça de Deus, a gente tem que ter um Ceará Católico só para Emi, a gente vai combinar isso, viu? Porque é muita graça, é muita bênção. Louvado seja Deus de ver como Ele lhe ama, como Ele nos ama, sabe? Se você acredita, Ele vem e faz maravilhas. Só basta que a gente abra o nosso coração e você foi seduzida, abriu seu coração. Eu, Ana Clara, que estou começando uma caminhada. Meu Deus do céu, peço a graça de ter a força que você tem. Tem mais um detalhe, Ana. Eu nunca tive muitos problemas na vida. Mesmo depois que eu conheci Jesus. Os problemas não se acabaram, acho que até se agravaram. Porém, eu sou feliz, eu tenho paz. Eu estou sempre tranquila e sempre bem. Porque quem confia em Deus, o resto todo fica tão pequenininho que a gente sabe que Deus sempre vence, Ele sempre quer o nosso bem e o nosso céu. É verdade, isso é que emociona. A graça de Deus, olha gente, essa aqui é a mãe e que está aqui para testemunhar para vocês a graça de Deus na vida dela. Eu amei, todo mundo amou com certeza. E conte com a gente, o Ceará Católico está aqui à disposição, porque, como a gente diz, ele é a porta do povo católico. É a voz desse povo católico